O bate-papo não para aqui no intervalo, viu? O Paulo já está antecipando perguntas. Você falou uma coisa, Paulo, olha só, olha o que ele falou. Lá, os asiáticos, eles pensam a longo prazo, 10 anos é hoje, né? China, por exemplo, 50 anos é médio prazo. Ele falou uma coisa perfeita, que afeta o nosso desenvolvimento. A gente não cresce por conta de não ter planejamento. Lá, eles antecipam a infraestrutura, eles antecipam, mesmo antes de ter a demanda, eles já produzem a infraestrutura. Nós tivemos no Brasil, tem um brasileiro, o Celso Furtado, que era um grande planejador, né? Mas um dos grandes problemas brasileiros é a falta de planejamento. Além da descontinuidade que a gente tem de um governo para outro, e isso a gente vê, não é só no governo federal, nos governos estaduais, nos governos municipais. A gente tem uma falta, não tem políticas de Estado no Brasil. Então, a educação não tem uma política de Estado e a infraestrutura nunca teve uma política de Estado. Teve alguma coisa na época da ditadura militar e teve muito com o Celso Furtado, que foi um grande planejador. Mas a gente se ressente muito da falta de planejamento. O que ele falou, Singapura instala uma capacidade de operação de 67 milhões de contêineres por ano, sendo que não tem essa demanda ainda. É uma demanda projetada. Não é? Exatamente. Tanto é que esse investimento eles estão fazendo em fases. Ele vai ser feito em 4 fases diferentes. Né? Mas o cara já está pronto para crescer. Termina em 2040, se não me engano. Se não estou enganado, 2040 é onde ele tem a capacidade toda colocada, mas ele está fazendo. A gente caminha para ter um planejamento desse tipo? Assim, eu acho que o nosso problema não é planejamento. Na minha visão, nosso problema não é planejamento. O problema é colocar em prática. O problema é a política de Estado, isso é um problema sério. A continuidade, né, ou a descontinuidade é o problema. Né? Quando você muda, eu estou aqui fazendo de uma forma, aí vem ele, senta na cadeira e fala, não vou fazer mais nada disso aqui, vou fazer de outro jeito ali. Né? Então, essa continuidade é um problema. Porque planejar, a gente planeja. O grande problema nosso é que a gente não sai do planejamento para a ação, por conta da descontinuidade, por conta da falta de política de Estado. Então, a gente também consegue planejar, a gente só não consegue realizar. Quando a gente consegue implantar uma política de Estado, são coisas que dão certo. Tem muita gente que reclama do Sistema Único de Saúde, mas o Sistema Único de Saúde tem mais de 30 anos, ele vem da Constituição, e ele é uma política avanço. que deu certo. Ele é moderno. Ele é modelo para muitas nações. Tem muitas nações que não têm. Nós vimos isso na Covid. A gente vê que tem muita gente que reclama do Sistema Único de Saúde do SUS e que não usa o SUS, porque quem usa não reclama. Quem usa não reclama tanto. Mas é um raríssimo exemplo de política pública que foi seguida por todos os governos. Em Santos, a gente tem uma política pública que vem do final da década de 90 também, que é a prevenção de riscos em morros. Todos os governos que vieram depois adotaram aquela política pública. O resultado, sempre tem que bater, né, 3 toquinhos, mas é que a gente vê tragédias de chuvas no Brasil inteiro. Aqui em Santos a gente até teve um pouco em 2020, mas é muito reduzido em relação ao que a gente vê no resto do país. Então, eu concordo com o Moritsas. O grande problema nosso é a falta de continuidade das políticas públicas. Porque mesmo lá, eles reveem os planejamentos que eles fazem durante o desenvolvimento. Né? E esse não é o problema, mas eles têm a política de Estado, aquele objetivo lá na frente, que qualquer um vai seguir, que estiver sentado lá no governo. Se entrar um governo de esquerda, vai seguir, se entrar de direita, vou colocar o Molitsa numa saia justa agora. Aqui vou te colocar no salto agora. Vamos ver. Essas alterações de indicações políticas, muda a operação, muda o dia a dia? Ou quem está lá indicado pelo senador, pelo presidente não muda muito? Olha, eu vou me antecipar o Molitsas. No caso do Anderson Pomini, mudou para melhor. Assim, as mudanças, elas sempre trazem uma certa expectativa quando você não conhece as pessoas. Né? Então, nós tivemos alguns técnicos, né, que vieram de governos anteriores, mas que não deixam de ser, de certa forma, uma indicação política. A política está sempre por trás dessas indicações. Né?
O que a gente precisa é gente séria e competente. E a minha visão é que a gente tem isso hoje, né? Com visão de desenvolvimento, de resolver os problemas que estão aí, né? Eu tenho conversado bastante com o presidente da Autoridade Portuária, né, sobre vários assuntos, inclusive a ligação entre Planalto e Baixada, temos conversado sobre isso. Então, é isso que a gente espera, né? Seguir num caminho planejado, né, para que a gente não tenha a descontinuidade, porque na hora que você descontinua um planejamento, até você começar a fazer ele de novo, vai 2, 3 anos que você perde e não consegue fazer nada. Paulo, isso Você citou um caso, que é o da cessão da área do Valongo para a Prefeitura de Santos, para reurbanização, para revitalização, Valongo, que era alguma coisa que vinha há 30 anos, se conversava, difícil, se conversava, né? e saiu, nesse um ano saiu. Fazer uma revitalização ali no Porto. Há empresas riquíssimas, assim, empresas poderosas. Chega no prefeito, não tem. Quem está bancando é uma chinesa, a COFCO, que está bancando. Vamos lá, prefeito, a gente ajuda. Também, né? Eu não sei, a COFCO entra numa segunda fase. Entendeu, Paulo? Vamos lá, prefeito, a gente ajuda, é bom para todo mundo, é bom para a imagem das operadoras que ali estão. Vai mudar completamente, vai virar um equipamento internacional. Aqui nós recebemos mas que as barreiras são muitas. Jura? Não é simplesmente recurso. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Tem o cara não quer, o cara acha bonito ser feio. Então é mais ou menos isso. Pessoal, é bonito ser feio, você, ficar escolhendo. Hoje já está um pouco diferente, mas se você passasse lá 6 meses, né, e olhasse aquilo lá, você não, isso aqui é tombado porque é histórico. O que é tombado? Meia dúzia de paredes. Parecia cenário de filme de terror. É isso aí, cenário de filme de terror. O que é histórico e tombado ali? Né? Então, por isso que eu digo, não é só recurso. Precisa vontade política, precisa vontade das pessoas, que é isso que a gente está vendo acontecer agora. Nós falamos sobre isso a respeito da Praia Grande. Lembra de ter a ambição de ter uma praia com 24 quilômetros? Estou falando uma conversa que nós tivemos no Jornal Opinião. Já pensou você ter 24 quilômetros de praia com selo azul? É uma ambição. O que você tem que fazer? Então, eu vou seguir todos os protocolos para chegar num objetivo fim que daria uma visibilidade internacional para a cidade da Praia Grande, Na sexta-feira, eu falei no Opinião, no dia 17, que eu achava que deveriam levar a prefeita de Praia Grande, Raquel Kine, para fazer um curso lá na Praia do Tombo, em Guarujá, para saber como é que... É lógico que eu brinquei, porque a Praia do Tombo é pequena, é muito mais fácil de manter. Praia Grande tem 10% do litoral de São Paulo, desses 24 quilômetros que você falou. Mas o banhista em Praia Grande hoje é uma vergonha. Se ele ficar na areia, o lixo come. E se ele for para o mar, a poluição pega. Hoje eu fui dar um mergulho logo cedo e a água estava verde, cristalina, limpíssima lá no Canto do Forte. Você pode conferir no meu Instagram. Ela falou da exceção. Toda a praia inteira poluída, menos o Canto do Forte. Maravilhosa, belíssima cidade da Praia Grande. Vamos voltar aqui à ambição das nossas autoridades e, quem sabe, aquela interlocução dos operadores portuários. Essa foi a briga que ela falou que de vez em quando a gente tem. Dos operadores portuários para pressionar a autoridade, aquele cara que tem a caneta, para desengavetar, tirar do papel alguma coisa que vai ser um benefício da comunidade. Que difícil, né? Mas esse é um trabalho constante. Esse é um trabalho, por exemplo, o Sopes faz um trabalho constante com relação a isso, a Associação Comercial, também é onde eu faço parte lá. É um trabalho constante e não vai terminar, sempre tem. Eu escutei isso de alguns políticos já, dizer o seguinte: político só funciona na pressão. Se você não falar, se eu não continuar falando no assunto do acesso, daqui a pouco todo mundo esqueceu o acesso. Então, hoje, se fala em acesso em tudo que é lugar. Hoje o Sistema Anchieta Imigrantes é uma avenida. É 23 em horário de pico. Ela vai colapsar a atividade portuária. Hoje para o morador aqui da Baixada, que pensa em sair no fim de semana para um destino no interior de São Paulo, na Grande São Paulo, em outro estado, ele tem que pensar muito,
planejar muito a viagem, porque pode ser uma tortura a ida e pode ser uma tortura a volta. Para quem busca a Baixada Santista, também o turista que busca a Baixada Santista no final de semana, no feriado, na temporada, também está muito complicado hoje. São 3, 4 horas, congestionamentos, comboios, a situação bem complicada. Olitza, nós estamos aí nos últimos 2 minutos e meio. Você acha que nós teremos assim aquela visão de Instagram bonita, daqueles portos todos iluminados, com a parte histórica, né, as pessoas nos restaurantes, à beira-mar, num futuro próximo aqui? Eu acho que a gente está no caminho. Eu acho que a gente já esteve bem mais longe disso, né? Com essas iniciativas que a gente falou aqui, eu acho que a gente está bem próximo disso, né? Como eu te falei, os terminais do Porto de Santos e vários outros ao longo do Brasil não devem em produtividade, em questão de ESG, para porto nenhum no mundo. A gente está muito avançado nisso, porque também falamos que foi entregue ao privado lá em 93, no início, então houve muito investimento. Quando eu falo investimento, não é dinheiro pouco. Hoje, no Porto de Santos, todos os investimentos que estão sendo feitos, nós temos em torno de 6, 7 bilhões de investimentos acontecendo agora. Não é brincadeira. Agora. Inclusive, chegou um navio japonês com guindastes portuários. Chegaram, essa parte do investimento. Né? É bonito, né? O Zenhua 35 chegou com equipamentos para Santos Brasil. Na quinta-feira. Na quinta-feira, com equipamentos para Santos Brasil. Então, é assim, eu acho que a gente continua desenvolvendo, a gente continua tendo que trabalhar muito para que determinadas questões aconteçam. A questão dos acessos preocupa demais, tanto localmente quanto a ligação. Se começar a fazer uma nova estrada hoje, vai ficar pronta daqui 3, 4 anos. Não, então... 3, 4 anos não, 7 a 10. 7 a 10. 7 a 10. Até o projeto, até a licitação. Nós vamos estar tudo andando de carro voador e não tem os acessos. O container voador, calma. Calma que nós vamos dar um jeito com o container voador. Mas assim, a gente tem discutido e tentado achar algumas alternativas, aplicação de tecnologia para melhorar fluxo, porque assim, a solução não é rápida. O sistema solução ferroviário, o ferroviário está endereçado. O problema do sistema ferroviário é a capacidade do Porto de Santos, né? O Porto de Santos chegou no limite dele. Então, com a nova ferrovia interna do Porto de Santos, que já está em operação, ela tem investimentos programados nos próximos 5 anos e dobra a capacidade da ferrovia. Agora, o rodoviário não vai terminar. Eu vou te dar um número, que é um número impressionante. A safra 21-22 para a safra 22-23, a safra brasileira tem um aumento de 40 milhões de toneladas de uma safra para outra. Isso não vai parar. Ela vai continuar crescendo. Na época da modernização do porto, a safra brasileira era de 70 milhões de toneladas por ano. O aumento é igual quase o tamanho... O tempo do programa já acabou, tá? É que a gente vai falar tchau e vamos continuar aqui no bate-papo. Ricardo, muito obrigado. Um prazer tê-lo aqui. Vamos já marcar um outro programa, né, Paulo? Porque o assunto é absolutamente interessantíssimo, fala da economia da nossa região, da economia do Brasil, infraestrutura, e fala do maior porto da América Latina, o meu amigo Paulo Isso Schiff. com salto e com brilho. Com salto e com brilho, né? Porque nós somos assim. Um beijo a vocês que nos acompanham. Até a próxima semana. Programa No Salto. Oferecimento: Grupo Acta Motors.